56 Supreme Arengon System Capítulo 376. Depressa. Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Evane, minha querida, você tem certeza? Eu deveria terminar corretamente o que comecei. Nux falou com um sorriso brincalhão no rosto. Evane, que agora estava deitada na cama, olhou para Nux, que estava bem na sua frente, com o peito nu. Desta vez, ela finalmente teve uma visão clara dele e ela engoliu em seco. Era Nux. Bonito. Insuportavelmente bonito. Tudo isso combinado com aquele sorriso brincalhão em seu rosto e o estado em que ela se encontrava, Evane podia sentir sua região proibida se contraindo incontrolavelmente. Seu corpo estava queimando, Evane sabia. Seu corpo estava exigindo algo. Seu corpo queria este homem na frente dela. Evane então viu Nux caminhar em sua direção. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ela olhou nos olhos de Nux com paixão fervendo em seus olhos. Desta vez, ela estava realmente pronta. Nux rastejou para cima da cama, depois moveu o rosto para as pernas dela e, a partir daí, subiu. Seus joelhos, depois coxas. Nux se moveu e continuamente se moveu. Ele parou perto de sua região proibida. Então, ele cheirou profundamente. Evane corou. Agora isso tem um cheiro atraente, Nux comentou. Evane corou ainda mais e não respondeu. Então, Nux fez um movimento ousado e beijou a virilha de Evane através da calcinha. Isso inveja uma grande onda de prazer dentro do corpo de Evane. Suas entranhas, que já tremiam sem parar, se irritaram por um breve momento. Porém, assim que os lábios de Nux se afastaram, a excitação ficou mais forte. Evane pressionou as coxas uma contra a outra, tentando lidar com aquela situação, porém, não funcionou. Ali aos problemas dela, Nux continuou sua jornada. Ele deslizou suavemente por sua cintura fina, com os lábios mal roçando a barriga de Evane. Esse mal roçando, no entanto, só aumentou o problema de Evane. Ela finalmente entendeu que as meninas chamavam Nux de bastardo. Ele realmente era um bastardo. No momento, tudo o que Evane queria era agarrar a cabeça de Nux, puxá-lo para perto de si e depois forçá-lo a acelerar as coisas. Porém, neste momento, por algum motivo, ela não conseguiu se mover. Sim, o corpo dela estava estranhamente fraco. Portanto, ela não consegue se mover. E isso deu a Nux a vantagem para fazer o que queria. Claro, Nux não desistiu dessa chance. Uma jornada tranquila que ele encontrou uma interferência. Havia duas montanhas em seu caminho. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Nux. Seus lábios então tocaram o sutiã de Evane. Então, com a boca roçando os seios de Evane, Nux escalou as montanhas. Então ele avançou em direção à parte superior dos seios de Evane, depois à clavícula, ao pescoço e, finalmente, seus olhos se encontraram. Evane engoliu em seco novamente ao se ver perdida nos olhos dourados de Nux. Ela então viu que o rosto de Nux estava se aproximando cada vez mais dela. Uma vontade repentinamente tomou conta de Evane e ela fechou os olhos. Seus lábios formaram um beicinho e então, seus lábios se encontraram. Neste momento, toda a experiência que Evane estava sentindo estava desaparecida. Uma grande onda de conforto tomou conta de seu corpo enquanto Nux chupava seus lábios e ela chupava os dele. Alguns momentos depois, os lábios de Nux se separaram. Evane abriu os olhos e olhou para Nux com uma expressão estrelada no rosto. Nux sorriu. Evane fechou os olhos novamente. Nux riu baixinho e então eles se beijaram novamente. Depois de aproveitar por um minuto, seus lábios se separaram novamente. Evane abriu os olhos e, naquele momento, o entendimento mútuo cresceu tanto que Nux soube instantaneamente o que ela queria. E como se Evane percebesse que sua mensagem para Nux foi entregue, ela fechou os olhos novamente. Outro beijo. Então outro. Outro, de novo, mais um e de novo. Os dois continuaram a se beijar repetidas vezes, saboreando cada parte dos lábios um do outro. Evane era viciada nisso. No entanto, todas as coisas boas devem chegar ao fim. A sessão de beijo terminou e desta vez Nux afastou o rosto,
ignorando o que quer que Evane estivesse dizendo com os olhos. Vendo isso, Evane fez beicinho. Bastardo, de fato. Ela até amaldiçoou. E como se o Deus estivesse punindo por ter amaldiçoado, a coceira voltou também, desta vez, ainda mais forte do que antes. Evane estava indefesa. No final, ela só conseguiu esfregar as coxas uma na outra. Há algo errado, minha querida. De repente, Nux questionou. Evane olhou para ele com esperança, porém, quando percebeu aquele sorriso brincalhão em seu rosto, ela desviou o rosto. Nux riu. Oh, bem, acho que precisaria ajudá-lo, não é? Evane virou o rosto para Nux. De repente, ela sentiu os dedos de Nux abaixo de sua cintura. Evane entendeu o que ele estava tentando fazer e os batimentos cardíacos dela, que haviam se acalmado bastante depois que a sessão de beijo acelerou novamente. Nux então removeu a calcinha de Evane. Outro choque entrou no corpo de Evane quando o ar frio tocou diretamente sua região proibida. Isso é lindo. Nux comentou com uma expressão perdida no rosto. Porém, esse complemento não a deixou nada feliz. Assim que a sua calcinha foi removida, os espasmos tornaram-se mais fortes e aumentavam a cada segundo que passava. Quanto mais tempo Nux desperdiçava enquanto estava perdido em sua beleza, mais a coceira aumentava. Como ele poderia não entender? Evane ficou irritada. Com raiva, ela finalmente reagiu. Pressa. Sim. A resposta não saiu tão forte quanto ela queria. Em vez de uma ordem, parecia mais um apelo. Nux rastejou de volta e então abaixou a cabeça novamente. Em seguida, ele beijou a virilha de Evane novamente. Desta vez, porém, não houve calcinha no meio. Uma onda de conforto tomou conta do corpo de Evane e ela gemeu. No entanto, as coisas estavam apenas começando. Nux moveu a boca e logo seus lábios tocaram os lábios inferiores de Evane. Os olhos de Evane se arregalaram de surpresa. Porém, Nux não lhe deu nenhuma chance de reagir e sua língua entrou em seu interior. Outro gemido escapou da cabeça de Evane. Dessa vez, porém, não foi de conforto, dessa vez, foi um gemido de prazer. Incapaz de se controlar, Evane foi entregue ao desejo. Suas pernas se moveram e travaram em torno das pernas de Nux. Ela então prendeu a cabeça de Nux com as coxas, empurrando-o ainda mais para perto de sua irmã mais nova e permitindo que sua língua a explorasse mais profundamente. No outro gemido escapou da boca da mulher. Supreme Arengon System capítulo 377 Eu não faço isso com muita frequência. Tio Evane gemeu alto. Nux, que estava ocupado com sua língua, podia sentir Evane pressionando suas coxas contra seu rosto e, ao mesmo tempo, ela tentava empurrar seu rosto direto para sua área proibida. Nux teve que admitir isso. Este foi um sentimento celestial com suas coxas carnudas submetidas ao seu rosto e seus saborosos lábios inferiores bem na frente de sua boca. Isso era tudo que um homem pediria. Nux então continuou a mexer a língua. Ele já aprendeu onde havia os pontos fracos quando explorou esta caverna pela primeira vez. É claro que demorou algum tempo para encontrá-los novamente com a língua, porém, assim que os encontramos, seu trabalho ficou mais fácil. Os pontos fracos foram tudo em que ele se concentrou e, como resultado, nos gemidos altos e prazerosos eram tudo o que poderia sair da boca de Evane. Quanto à outra boca, bem, ela apenas secretava sucos. Sucos divinamente deliciosos. Claro, Nux tinha acesso total a eles. Sem esperar por qualquer permissão, Nux engoliu rapidamente os sucos que os lábios inferiores de Evane liberaram. O processo foi simples. A língua de Nux trabalhou para gerar mais suco, enquanto Nux bebeu suco gerado. Tio Evane, é claro, continua a gemer também. O prazer que ela sentiu continua a aumentar. Toda a experiência que sentiu completamente. Sua abertura no rosto de Nux afrouxou, dando-lhe a chance de se mover um pouco mais. Dessa forma, sua língua explorada ainda mais áreas, e logo, Nux sentiu a caverna de Evane se contorcer. Ele fez uma pausa. Um segundo depois, ele percebeu o que estava acontecendo e decidiu acelerar o processo. Seus dentes superiores então mordiscaram um pequeno botão que estava no topo dos lábios inferiores de Evane. Os olhos de Evane se arregalaram de surpresa quando uma grande onda de prazer passou por todo o seu corpo. Suas paredes se apertaram e logo se soltaram e, esguicho, 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 o rosto de Nux foi lavado pelo líquido mais puro que existe neste mundo.
Ah, tio, que bom. Claro, isso foi seguido por um gemido alto. Nux, que estava ocupado engolindo tudo o que havia coletado, comunicado. Foi realmente bom. Os olhos de Evane então caíram sobre Nux e isso é meu? Ela questionou com uma expressão cansada e chocada no rosto. Sim, sua suposição está correta, minha querida. Este líquido é realmente seu. Devo dizer que nunca esperei que você se liberte tanto. Nux respondeu com seu habitual sorriso brincalhão no rosto e quanto mais ele falava, mais vermelho o rosto de Evane ficava. Ela estava envergonhada. Nux, no entanto, ainda não havia previsto. O que me leva a outra questão, querido. Com que frequência você se masturba? Evane desviou os olhos. Nux apresentou as sobrancelhas e inclinou a cabeça. Agora isso é um acontecimento bastante divertido. Ele então rastejou para a cama novamente, colocando seu rosto bem na frente do de Evane. Ele questionou. Você não está planejando esconder coisas da pessoa que você mais ama, está? Evane, no entanto, não respondeu. Nux não disse nada e apenas continuou olhando para ela. No final, Evane finalmente cedeu, uma vez. Uma vez por dia, isso é bastante normal. Nux assentiu. Nenhum dia. Um mês. Às vezes, uma vez a cada 2 a 3 meses. Eu. Eu não faço isso com muita frequência. Mais uma vez, Evane ficou envergonhada. Desta vez, até Nux ficou em silêncio. Agora isso é deprimente. Ele comentou. Evane não disse nada. Temos que corrigir isso, não é? De repente, um grande sorriso apareceu no rosto de Nux. Evane inclinou a cabeça. Ao ver o rosto dela, Nux não pôde deixar de balançar a cabeça. Evane, ó minha adorável Evane, como seu eu puro poderia se misturar com um pecador como eu, Nux então fechou a boca no ouvido de Evane e sussurrou. Evane Skifal, vou arruinar essa sua pureza. Evane sentiu sua irmã mais nova se contorcer um pouco novamente. Sim, com apenas algumas palavras, Nux conseguiu despertar Evane novamente. Nux então se levantou, o olhar de Evane o seguiu. Então, com um sorriso no rosto, Nux baixou as calças, revelando o pequeno Nux já ereto que não era nada pequeno. Os batimentos cardíacos de Evane também aceleraram. Nux sem dizer mais nada, caminhou em direção às pernas dela e pulou na cama novamente. A Evane gemeu quando Nux colocou a pequena Nux em cima de seus lábios inferiores. Nux então começou a esfregar o pequeno Nux na fenda de Evane. Esse ato por si só foi suficiente para Evane gemer cada vez mais, quando de repente, Nux inseriu a cabeça dentro. Então, ele rastejou para frente, seus olhos encontrando os de Evane e ele empurrou tudo para dentro. Desta vez, o gemido de Evane não foi cheio de prazer, desta vez a dor também o acompanhou. Calma, tudo ficará bem em um minuto, Nux sussurrou nos ouvidos de Evane. Sua voz estava cheia de amor e carinho. Mesmo que ela estivesse com dor agora, ao vê-lo tão perto dele, Evane se sentiu segura e então fechou os olhos. De repente, ela sentiu algo suave tocando seus lábios. Em um momento, ela percebeu o que era. Ela retribuiu com seu próprio beijo. Os dois chuparam os lábios um do outro com amor. Evane esqueceu completamente a dor e se concentrou nos lábios de Nux. Nux, por outro lado, fez o possível para se conter. As entranhas de Evane eram muito moles. Muito mácio. Ele tinha uma ideia aproximada sobre isso quando tocou seu interior antes, porém, agora que estava realmente dentro, percebeu quão absurdamente prazeroso era. Nux estava tendo dificuldade em se conter. Neste momento, o seu corpo estava em estalo a começar a mover-se e a explorar mais este sentimento. O seu corpo estava em estalo a violar esta mulher à sua frente. No entanto, ele se conteve. Agora ainda não era a hora. Agora, beijá-la e acalmá-la era tudo o que ele poderia fazer. Supreme Arengon System capítulo 378. Você está bem agora? Nux questionou com uma voz calma. Milímetros. Evan concordou. Realmente. O sorriso de Evane se alagou e ela sentiu novamente. Sim, sim, eu sou. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Nux. Isso é bom. Prepare-se para não ficar bem agora. Evane riu enquanto olha para Nux com amor revelado em seus olhos. Gentil bastardo. Ela murmurou interiormente. Nux deixou enquanto afastado o rosto.
Então deixou seu eixo para fora do corpo de Evane o mais lentamente que pudesse. Ele parou bem quando eu estava a retirá-lo totalmente e depois voltou para dentro. Novamente, ele foi muito lento em seus movimentos. Na verdade, este foi o momento mais difícil para ele. Aquelas entradas supermacias e quentes rastejaram por todo seu pênis, sugando-o com uma força tremenda. Ele realmente teve que dar tudo de si só para não gozar. Nux continuou seus movimentos lentos até notar alguns níveis de facilidade na expressão de Evane. Então, a menina ficou um pouco mais difícil. Com apenas um impulso, seu pau se moveu para as partes mais profundas de Evane, enviando choques e mais choques de prazer dentro do seu corpo. Aquelas entranhas insuportavelmente macias o acolheram bem. Controlando a vontade de gozar aqui e agora, Nux se moveu e empurrou seu pau novamente. Anne de novo. E então novamente, sentiu a cada estocada, o prazer que Evane sentia cada vez mais forte, enquanto a dor que ela sentia ficava cada vez mais fraca. Agora você parece mais confortável. Nux comentou. Evane ofereceu de volta e acenou com a cabeça. Acho que não preciso mais me conter. Uma carranca apareceu no rosto de Evane. No entanto, antes que ela pudesse pensar muito sobre o que Nux disse, ele empurrou novamente. Este foi o gemido mais alto de Evane até agora. Esse impulso foi muito mais forte em comparação aos últimos. No entanto, Nux ainda estava pronto. Antes que ela pudesse lidar com o prazer que ele estava sentindo, Nux deixou sua vara, antes de colocá-la dentro. Ai! 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 Uma série de gemidos altos foram ouvidos. As batidas começaram. Solavancos e mais solavancos de prazer dominaram completamente a mente e o corpo de Evane. Agora, todas as suas perguntas foram respondidas. Ela finalmente descobriu por que aquelas garotas estavam tão loucas com isso. Ela finalmente descobriu que até mesmo Ember Windstar não conseguiu resistir a isso. Ela finalmente entendeu como eles poderiam conversar sobre isso e somente isso o dia inteiro sem se cansar. Sexo é bom demais. Como algo poderia ser tão bom? Evane não conseguia entender. De repente, outro grande gemido escapou da boca de Evane. Evane então abriu os olhos. Lá ela viu Nux que estava mordendo o sutiã. Evane franziu a testa. No entanto, de repente, os olhos de Nux puxaram-nos dela, com um sorriso malicioso no rosto. Nux tirou o sutiã, revelando seus seios nus que balançaram com o movimento repentino. Depois de revelar aquelas lindas montanhas, Nux não esperou nada. Ele descansou a cabeça no seu direito de Ember. Uma sensação confortável tomou conta do seu corpo. Assim como suas entranhas, os seios de Evane também eram extremamente macios. Nux aconchegou o rosto e aproveitou essa sensação por um tempo, e então sua língua apareceu. A vontade de provar aqueles mamilos rosados, ele não consegue mais lutar. Evane gemeu enquanto Nux lambia a ponta do seu mamilo direito. Ele não parou por aí. Depois de lamber por alguns segundos, sua ganância insaciável cresceu e ele colocou tudo dentro da boca. Agora, enquanto sua língua ainda brincava com a ponta, sua boca chupou todo o mamilo, e Evane, ela gemeu de prazer. As batidas fortes de um lado, e esta do outro, foram demais para ela. As ondas e mais ondas de prazer que continuamente assaltavam sua mente eram avassaladoras demais. Sua mente não aguentou mais, portanto, apagou. Ela não conseguia mais pensar direito. O prazer era a única coisa que ela tinha em mente agora. Seu corpo também não estava aguentando melhor. Depois de tantos impulsos impiedosos, suas regiões inferiores ficaram completamente dormentes. A única coisa que pôde fazer era liberar suco. Sim, ela já teve orgasmos consideravelmente pequenos. Devido a isso, o resto do seu corpo também estava muito fraco. Suas mãos, suas costas, suas pernas, sua cabeça, ela não consegue mover nada. A única coisa que ela conseguiu fazer era gemer. Para ser sincero, se não fosse pelos seus gemidos, alguém pensaria que ela estava morta. Claro, Nux também não estava aguentando melhor. Na verdade, a condição dele era ainda pior que a de Evane, o que era bastante raro atualmente. Ele já certamente tinha vontade de gozar há muito tempo. No entanto, as entradas de Evane eram muito assustadoras. Ele estava em seus limites agora. Ele nem sabe como aguentou tanto tempo. Foda-se. No final, Nux finalmente cedeu. Ele teve que recorrer à trapaça. Ele não tem outras opções.
Não fim, ai. Ele mordeu o mamilo de Evane. Suas paredes se fecharam. O prazer que ele sentiu aumentou e, Hugo, estou gozando. Ele pintou seu interior de branco. As paredes de Evane também se soltaram e, esguicharam. Ela veio de novo. Desta vez, não foi um orgasmo menor, foi um orgasmo grande e muito mais prazeroso. Seus sucos se misturaram e então, Evane sentiu uma energia estranha entrando em seu corpo. Se ela estivesse em um estado normal agora, ela definitivamente teria franzido a testa e selecionado o que era essa energia. No entanto, ela não estava em seu estado normal agora. Portanto, ela não se preocupa com isso. Caramba, ela nem percebeu que uma energia havia entrado em seu corpo. Afinal, algo muito mais importante acabara de entrar em seu corpo. Um sorriso apareceu no rosto de Evane. Nux apenas ficou onde estava. Seu rosto apoiou nos seios de Evane enquanto o mamilo dela estava dentro de sua boca. O resto do corpo de Nux estava em cima do Evane, enquanto seu irmão mais novo permanecia confortavelmente dentro daquelas entranhas macias sem se preocupar com o mundo. Como? Ah. Como foi? Você? Ah. Gostou da sua primeira vez? Nux, que ainda estava um pouco sem fôlego, questionou. Melhor noite. Evane respondeu apenas com 2 palavras. Ela não tinha energia para dizer mais nada. Os dois fecharam os olhos e com seus corpos misturados assim, os dois entraram na Terra dos Sonhos. Supreme Arengon System capítulo 379. Então, de acordo com isso, enquanto Evane ensinava, enquanto as portas de sua sala de aula se abriam, desculpe, estou atrasado. Vendo a pessoa que acabou de entrar, Evane franziu a testa. Onde você estava? Bem, acordei cedo. Nux respondeu com um novo sorriso no rosto. O resto dos estudantes, porém, franziram a testa quando ouviram sua opção. Ele está louco. Que tipo de pessoa chega tarde quando acorda cedo? Que tipo de desculpa estranha é essa? Como eu pensei, ele é louco. Ninguém entendeu do que ele estava falando. Exceto aquele com quem ele estava conversando, é claro. Então, onde você estava? Evane questionou. Eu estava treinando. Com a professora Arvina. Não, com a amiga dela. Nux transmitiu. Evane percebe e concorda. Tudo bem, entre na aula agora. Nux congratulou-se e entrou. Evane sorriu de volta, e vendo esse sorriso, Nux não conseguiu se controlar. Professora Evane, devo dizer que seu rosto parece muito brilhante hoje. Vocês não acham? Vocês também pensam assim, pessoal? O resto dos alunos também concordou. Sim, eu também estava pensando o mesmo. Eu também tive os mesmos pensamentos em mente. Sim, professora Evane, seu rosto parece bastante rosado hoje. Professora Evane, aconteceu algo de bom? Um dos alunos questionou. Bem, algo bom aconteceu. Evane concordou com um pequeno sorriso no rosto. Ah? O que aconteceu, professora Evane? Os olhos de Evane pousaram momentaneamente em Nux antes de se virarem rapidamente e ela balançou a cabeça. Isso é uma questão pessoal. Oh. A turma inteira, o rosto de Evane ficou um pouco vermelho. Fique quieto. Concentre-se na aula. Pessoal, ouçam a professora Evane, não estraguem o humor dela, ok? De repente, Nux falou. Não estamos estragando o humor dela, não se preocupe. Você apenas cuida de si mesmo. Suas ações são as que mais arruinariam o humor dela. Um estudante respondeu. Ah, vamos. Como você poderia dizer isso? Nux ficou ferido. Minhas ações nunca machucaram a professora Evane, pelo contrário, apenas colocariam um sorriso de satisfação em seu rosto. Isso mostra o quão bom eu sou. Nux então se virou para Evane e transmitiu, não é mesmo, professora Evane? Fique em silêncio. Nós continuaremos com a aula. Evane gaguejou. Ela não podia acreditar que Nux colocaria numa situação difícil daquela maneira. Sim, professora Evane, não se preocupe, estou ansiosa por essa aula. E as sessões que teremos no futuro? Gostei muito do último. Evane corou. Por que apenas o último? Um aluno não pôde deixar de questionar. Porque o último foi especial, é claro. Nux respondeu. Não consegui a última sessão muito especial. O que você está falando? O aluno questionou de volta. Bem, você nem estava lá. Como você tudo bem, pare de falar agora. Nux, pare de falar. Joey, você também para.
Continuaremos nossa aula agora. Evane rapidamente interrompeu as palavras de Nux e ordenou que todos se acalmassem. Ao vê-la agindo assim, Nux riu. Evane olhou para ele e seu rosto se contraiu. Esse bastardo está se divertindo. Evane pensou interiormente. Ela realmente queria estrangulá-lo agora, porém, controlou esse desejo e se acalmou. A aula transcorreu tranquilamente. Alguns alunos ainda pensaram no quão estranha era a conversa entre Nux e a professora Evane, porém, no final, eles apenas aceitaram o fato de Nux não estar certo da cabeça e encolheram os ombros. Havia coisas melhores e mais importantes em suas vidas com as quais se preocupar. Uma hora se passou e, tudo bem, isso é o suficiente. Alguém de vocês tem alguma dúvida? Um estudante levantou as mãos. Professor Evane, tenho algumas perguntas. Evane olhou para o aluno e acenou com a cabeça. O que eles são? Evane questionou. Eles precisariam de algum tempo. Posso ir ao seu escritório? O aluno questionou. Tem um acordo prévio, então não podemos fazer isso agora. Você pode vir até mim depois das 3 da tarde. Estarei disponível até lá. Eu entendo, professor Evane. O estudante assentiu. Evane acenou de volta e então ela se virou para Nux. Nux, vem ao meu escritório. Nux franziu a testa, porém, logo, um sorriso apareceu em seu rosto e ele riu. Ah, sim, nós temos algum acordo prévio, afinal. Desta vez, Evane controlou bem sua expressão e não reagiu. Sim, agora ande mais rápido, não tenho um dia inteiro. Tenho uma agenda lotada hoje. Tenho certeza que sim, professor Evane. Nux sorriu. Evane então saiu da aula e Nux a seguiu com um grande sorriso no rosto. Evane entrou em seu escritório e esperou. Alguns segundos depois, Nux entrou também. Evane sorriu. Nux sorri de volta. Então fecha as portas e tranca. O sorriso de Evane se alargou e sem esperar dizer nada, ela caminhou em direção a Nux. Os seus lábios encontraram-se. As mãos de Evane moveram-se por todas as costas de Nux, enquanto a mão de Nux tocou suavemente a parte inferior da sua cintura. Depois uma delas desceu até ao seu rabo empinado, enquanto a outra subiu até ao seu peito. MHHMMNM. Um gemido escapou da boca de Evane. Ela então apertou seu abraço em torno de Nux, puxando ainda mais para perto de si. Nux, é claro, não rejeitou de forma alguma esta oferta. Ele apenas intensificou sua sucção e logo sua língua saiu. Os olhos de Evane se abriram um pouco quando ela sentiu a língua dele entrando em sua boca, porém, logo, eles voltaram ao normal quando ela começou a usar a língua também. Suas línguas se chocaram. Os movimentos de Evane eram claramente inexperientes, porém, Nux ainda gostou muito do beijo. Depois de um beijo apaixonado e longo de 5 minutos, seus lábios finalmente se separaram, com uma camada prateada de saliva no meio. Nux lambeu a saliva em volta da boca e sorriu. Então esse era o acordo prévio de que você estava falando. Não consigo nem pensar no que meu querido colega pensaria se visse isso. Evane corou. Se cale a boca. Eu realmente tinha algo que queria conversar com você. Nux virou o corpo de Evane e o abraçou por trás, uma mão acariciando seus seios, enquanto a outra se movia em direção à sua região proibida. Em ondas e mais ondas de prazer atacaram o corpo de Evane e ela gemeu. O que é? Nux questionou. Depois de morder os lábios para lidar com o prazer, Evane respondeu. Eu fiquei mais forte. Supreme Arengon System capítulo 380. Então, você está me dizendo que seu poder fica mais forte quanto mais você faz amor com sua mulher. Se a mulher com quem estou fazendo amor for mais forte do que eu, então sim. Nux assentiu e Evane, que agora estava sentado confortavelmente em seu colo, piscou algumas vezes, mostrando clara descrição. Sim, mesmo ouvindo essas palavras da boca de sua amante, ela foi incapaz de aceitar isso. O que Nux estava contando a ele era simplesmente absurdo demais. E se a mulher for mais briga que você? Evane questionou. Se a mulher é mais fraca que eu, então é ela quem fica mais forte. Como no seu caso, depois da linda sessão que tivemos, você sentiu que ficou mais forte. Não é apenas uma ilusão sua, realmente aconteceu. Neste momento, o você atual é mais forte do que você no dia anterior. E esta não será a última vez que você sentirá isso porque, bem, teremos muitas sessões a partir de agora. Nux sussurrou nos ouvidos de Evane enquanto acariciava seus seios suavemente. O rosto de Evane esquentou,
Suas mãos agarraram a mão de Nux que estava em sua cintura e ela continuou gostando de seu toque, enquanto ouviu o que ele dizia, é claro. Então, até você se tornar um cultivador King Stage, você continuará ficando mais forte quanto mais tempo passar comigo. Então comprove-se de não me deixar, certo? Nux riu, porém, desta vez, Evane não estava tão calma como antes. Estágio Rei? Ela questionou. Como eu disse, enquanto o seu cultivo não for igual ao meu, você continuaria ficando mais forte. Já que sou um cultivador do King Stage, seu crescimento só pararia depois que você fosse um cultivador King Stage. Você não era um cultivador Expert Stage antes. Os olhos de Evane se arregalaram de surpresa. Um cultivador King Stage de 18 anos. Absurdo. Muito absurdo. Seu amante era agora tão forte quanto o rei e o diretor da academia. Não só isso, mas segundo ele, ela se tornaria tão forte também. Que absurdo é isso? Claro, eu sou King Stage Cultivador. Você não conheceu Ember antes? Nux respondeu. Brasa. Evane franziu a testa, mas logo, de repente, veja. Ela é uma cultivadora King Stage. De fato, e por causa dela, agora também sou um cultivador King Stage. Agora, comigo, todas as minhas esposas também se tornariam cultivadoras do King Stage, incluindo você. Nux transmitiu. Isso. Isso é ridículo. Evane ainda não conseguiu acreditar nele. No entanto, agora que ela pensa sobre isso, ela finalmente conseguiu. A razão pela qual cada uma das mulheres de Nux era absurdamente talentosa, a razão pela qual o cultivo de Nux aumentou tão ridiculamente rápido. Foi tudo por causa dessa habilidade. Tudo faz sentido agora. Bem, seu marido é muito especial. Nux riu enquanto movia as mãos em direção à área proibida e agarrava seus lábios inferiores. A Nevane gemeu e seu rosto ficaram vermelhos. Marido. Parece legal. Ela murmurou com uma voz de mosquito e um lindo sorriso apareceu em seu rosto. No entanto, de repente, sua expressão mudou. Espere. Isso significa que em breve teremos 7 cultivadores King Stage do nosso lado? Sim, isso é atual. Nux assentiu com um sorriso no rosto. Eu não posso acreditar nisso. Evane apenas balançou a cabeça. Isso foi demais para ela. Este homem, sentado na frente dela, estava quebrando toda a lógica o que é torto e é direito. Porém, mesmo para ele, isso era absurdo demais. Impossível. Sim, era totalmente impossível. Bem, já temos 6 cultivadores Expert Stage do nosso lado, não é? No entanto, as próximas palavras de Nux de alguma forma tornaram tudo crível. Nós realmente teremos 7 King Stage Cultivators do nosso lado. Depois de pensar por alguns minutos, Evane finalmente chegou a uma conclusão. Uma conclusão chocante. Esses muitos cultivadores King Stage foram suficientes para construir outro reino. A força deles logo rivalizaria com a força que os 4 reinos mais fortes do mundo inteiro possuem. Ridículo. Espere. De repente, outro pensamento apareceu na mente de Evane. Nux. Ela gritou. Digamos que você faça amor com 100 mulheres, todas elas se tornarão cultivadoras do King Stage também? Bem, se eu continuar fazendo sexo com eles por um mês ou algo assim, então sim. Então por que você ainda não fez isso? Isso não o tornará incomparável neste mundo. Poderia, mas... Nux então colocou o queixo no rosto de Evane e sussurrou. Isso não reduzirá a quantidade de tempo que eu poderia passar com minhas adoráveis mulheres. Evane ficou em silêncio. Que veja, eu tenho essa fraqueza fatal. Não consigo ficar longe de minhas adoráveis esposas por muito tempo. Além disso, imagine ter 100 esposas. Nem sei como passaria tempo com todos vocês. Por mais alta que seja minha resistência, acredito que até eu seria sugado se tentasse satisfazer todos vocês. Nux riu. Evane riu alto. Eu te amo. De repente, Evane murmurou em voz baixa. Oh! Não entendi direito. Você pode repetir para mim? Nux sorriu. Evane fez beicinho. Porém, no final, ela repetiu o que disse, desta vez, um pouco mais alto. Eu te amo. O sorriso de Nux se alagou. Então, ele se levantou com Evane nos braços. Evane franziu a testa, porém, assim que Nux a colocou no sofá, ela rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Eu também te amo, Evane. Então,
Ele aproximou a boca dos ouvidos dela e sussurrou. Agora deixe-me mostrar o quão forte é o meu amor. Ivan e Nux sorriram. Seus lábios se encontraram, as línguas se chocaram, a saliva foi trocada, as roupas foram removidas na velocidade da luz com seus corpos nus se misturando, e o pau ereto de Nux finalmente entrou no interior quente e especialmente macio de Ivan. Anante um gemido vazou. Hugo. Ivan, isso é bom demais, um grunhido foi ouvido. Então logo, os sons de carne encontrando carne e gemidos e grunhidos de prazer ecoaram dentro daquela sala. No entanto, ninguém fora daquela sala conseguiu ouvir esses sons. As únicas duas pessoas que conseguiram ouvir essas vozes foram os dois responsáveis por isso. Anante, eu adorei tio, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.